parceiro do CNJ. Bem-vindo, doutor, por favor. Luiz Gustavo Bichara, do Bichara Advogados, de volta aqui. Bichara fez sucesso, a gente chamou ele de novo. Cadê ele? Bichara já foi no outro painel, então tá bom, a gente não vai repetir. Então, Bichara fica para a próxima oportunidade, que é sempre nosso parceiro aqui no CNN Talks. Ângela Sinhac, sócia do Demarest Advogados. Ângela. Bem-vinda. Vou ficar aqui no cantinho. A gente vai ter meia hora de muito debate. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer pontuações às respostas de cada um aqui. Eu queria começar com o doutor Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do TST, para a gente começar a se aprofundar um pouco na discussão via Justiça do Trabalho também, presidente. O que dá para o senhor trazer, do ponto de vista do senhor, sobre o desafio de você consolidar entendimentos em um tempo que seja compatível com a decisão empresarial e sem transformar a segurança jurídica justamente em congelamento de direitos? A gente está... Essa palavra é interessante de ser aplicada, né? Da gente não pensar em trazer também congelamento de regras, e a proteção dos direitos é muito importante nisso. Obrigado, boa noite. Cumprimento a todos. Especialmente agradeço o convite do Dr. João Vitor, que pessoalmente o fez para mim e me convenceu por uma sedução. Ele disse para mim assim: olha, minha família é de atleticano, mas meu filho é cruzeirense. Então, em homenagem a ele, eu faço o convite para que você possa participar desse evento. Acho que o tema é fundamental, e já foi dito aqui, que nós estamos trabalhando com algo muito complexo. Não há uma solução óbvia nem fácil. Primeiro, nós temos que entender que segurança jurídica não se confunde com os pressupostos únicos da lei e da jurisprudência. Quando nós falamos de segurança jurídica, nós estamos falando de justiça. Então, esta é uma premissa fundamental para que a segurança seja um instrumento da justiça. E, com isso, nós podemos concluir que não basta a legislação e não basta a jurisprudência como instrumentos de efetivação. É exatamente o que você acabou de falar para nós, que nós não podemos cristalizar nem imobilizar. Porque o que aconteceu é o seguinte: o cenário anterior à Constituição de 88 trazia o sistema jurídico como um sistema completo. Ou seja, a interpretação do magistrado era declarativa, embora ele tivesse uma margem interpretativa em função da nova lei de introdução, que começou em 42, do sistema brasileiro, que estabelecia a possibilidade de o magistrado interpretar teleologicamente. Mas as regras e as normas se confundiam como se fossem únicas, elas não se dissociavam. E nós tínhamos, então, uma participação do juiz declarativa na sua função jurisdicional. Quando veio a Constituição, nós tivemos uma alteração das fontes, porque nós passamos a ter princípios, postulados e regras, cada qual com a sua definição conceitual, que são diferentes. E também na parte interpretativa, o juiz ganhou uma maior criatividade na formulação da norma, porque passou-se a entender que o sistema jurídico não era completo. Ele não era capaz de resolver todas as situações jurídicas. E também a técnica da legislativa mudou, porque, ao invés de regras concretas, nós passamos a ter cláusulas gerais, conceitos indeterminados, e isso provoca realmente a atuação do judiciário. A própria consolidação das leis do trabalho, ela foi estabelecida em 43, mas ela tem conceitos abertos, justamente para plasmar a mudança do fenômeno do trabalho ao longo da sua evolução. Mas ela se sujeitou a inúmeras reformas que foram feitas. Como que nós vamos resolver o problema do tempo da decisão judicial
e da questão que surge com o trabalho que é emergente. A nossa natureza primeira é conciliatória. A Justiça do Trabalho tem uma natureza conciliatória. Então, ela procura solver os problemas e hoje nós temos acentuado demais as hipóteses e as unidades que tratam da conciliação. Por outro lado, se nós formos tratar os precedentes como o Tribunal Superior tem competência de uma forma acelerada, nós estamos evitando que haja um debate nacional para a construção e a maturação daquela norma, o que pode gerar mais insegurança. Mas a insegurança está vinculada, como eu digo, à questão da justiça. Você pode ter uma norma que moralmente ela seja inaceitável, ou você pode ter um fato que o enquadramento dado pela jurisprudência seja absolutamente inaceitável. E, com isso, é necessário que haja uma grande discussão para que se consolide isso de uma forma própria. Mas o que nós vamos pensar em termos de resposta do judiciário, tempo e segurança sempre foram as grandes dificuldades que nós tivemos para resolver. O sistema recursal brasileiro, seja no processo civil, seja no processo de trabalho, é um sistema que tem uma pleiade, uma gama de recursos que torna muito mais difícil. A Justiça do Trabalho ainda tem um fator que foi incorporado pelo Código de Processo Civil, que é a irrecogibilidade das decisões interlocutórias. Mutatis mutandis, de uma forma um pouco mitigada, o Código de Processo também adotou. Mas isso faz com que as discussões das nulidades ou qualquer arguição seja discutida, seja levada a efeito na decisão final, o que facilita o andamento. Ele pode ter um retrocesso de nulidade, mas ele se torna um processo mais ágil. Mas eu acho que precisa ter uma grande discussão sobre o sistema recursal brasileiro. E hoje é necessário um fortalecimento das instâncias ordinárias e que os tribunais superiores, que têm uma posição de tribunais de vértice, sejam responsáveis pelo julgamento das grandes questões nacionais que provocam uma discussão entre os tribunais. Nós não podemos estar julgando tudo. Eu não defendo uma competência ampla dos tribunais superiores, porque senão não serão tribunais extraordinários, eles passam a ser tribunais ordinários com a terceira instância. E hoje nós nos vemos absolutamente às voltas com uma enormidade de recursos. Acho que no STJ, eu não falo não tenho autoridade para falar, mas deve ter em torno de 500 mil recursos, nós temos 600. Mas não se reduz a litigiosidade com normas que reduzem a possibilidade de acesso ao judiciário, que, aliás, a primeira onda renovatória do processo civil trata do acesso, da acessibilidade, da redução das dificuldades econômicas. E nós estamos assistindo o inverso, mas não é por aí. É o cumprimento da lei, a densidade da lei, a conscientização da lei que vai fazer com que haja uma menor judicialização. E, além disso, também, soluções que podem ser conciliatórias. E aí tem uma peculiaridade no processo de trabalho, que é o desequilíbrio, a simetria entre as partes. Então, isso não pode ser uma coisa eminentemente privada, porque tem interesses que são tutelados pela lei. Mas eu não quero me estender, porque os colegas vão falar. O senhor Obrigado. me dá um ótimo gancho aqui para continuar a conversa com o doutor Badaró também. A partir desse diagnóstico, doutor Badaró, do ponto de vista de Conselho Nacional de Justiça, o CNJ consegue identificar quais são os pontos onde a litigiosidade econômica se concentra? E como que a gente pode pensar nesse diagnóstico como um ponto de partida também para prevenção, para a gente não ficar só pensando em gestão de processos, em morosidade, em congelamento, que é essa palavra-chave que a gente abriu o painel? Primeiramente, boa noite. Parabenizo aqui meus componentes de mesa, nosso presidente João Vitor Xavier, tantas autoridades aqui nesse prestigioso debate. E eu estava falando com o nosso querido presidente, que é cruzeirense, eu sou atleticano, com muito orgulho, que é muito difícil eu agora no judiciário a gente falar do judiciário. Mas quando você fala de segurança jurídica, nos estimula, é uma homilia para o judiciário. E o CNJ, eu acho que ele contribui de forma superlativa, considerando que, primeiro, temos que bater palma para o judiciário brasileiro, porque só acessa a justiça quem confia nela.
E nós temos um direito constitucional de acesso à justiça extremamente desenvolvido, amplo. Então, quer dizer que os jurisdicionados confiam na justiça brasileira e procuram a justiça brasileira porque nela confiam. E eu brinco, ninguém joga na loteria para gastar seu dinheiro se não confiasse se aquela loteria, e sem nenhum ponto de desvirtuação da questão de jogo, lotérica, que seja, se não confiasse que aquilo era um sistema seguro. Então, nós temos que parabenizar a justiça brasileira, porque é um direito constitucional, o acesso à justiça e essa segurança que a justiça traz. Quando a gente fala do excesso de judicialização, nós entramos em outro tema, que é buscar entender, inclusive, quais são os motivos da geração daquele excesso de judicialização. O CNJ hoje trabalha com uma imensa quantidade e qualidade de dados. Eu tenho a alegria ou não de ser o DPO do CNJ e presidente do Comitê de Inteligência Artificial do Judiciário Brasileiro, e sou um daqueles que acredita que a tecnologia veio para dar mais segurança e trazer mais agilidade. Mas num mundo onde o Brasil tem um processo eletrônico digital, talvez o país que tem o processo mais digitalizado do mundo, com 75 milhões de processos e uma segurança jurídica efetiva, com o CNJ penalizando os maus juízes e prestigiando a independência dos bons juízes, eu pergunto, e brinco do paradoxo de Chevron, que fala, quanto mais o sistema funciona, mais consumo ele tem. Então, quer dizer, qual o problema do Brasil do ponto de vista de litigiosidade? Não seriam as agências no sentido de impor mais obrigação às empresas naquele atendimento ao consumidor? Não seria a busca do consenso, como temos um grande exemplo da Justiça do Trabalho? Essa é uma pergunta que terá que ser debatida não só pelo judiciário brasileiro, mas como pelo mercado, pelos empresários, pela sociedade brasileira, porque quanto mais tecnologia, quanto mais direito, quanto mais acesso à justiça, a gente vem a duras penas conseguindo alguma redução de litígio, mas se você colocar num ponto de vista de exponencial, de visão de futuro, é difícil a gente chegar a um ponto que nós imaginamos como uma justiça perfeita, célere e entregue de forma devida e com cuidado que o jurisdicionado merece. Doutora Ângela, a gente acabou de acompanhar um grande debate antecipado aqui ao vivo, aqui em Brasília, no CNN Talks. E pegando o gancho dessa discussão sobre o TECOM, né? Qual é o exemplo que fica para quem está olhando de fora, para quem vê o Brasil, pensa na questão da tributação do petróleo, o impasse no TECOM? Isso é um episódio isolado na sua avaliação? Ou isso é sinal de algo ampliado, é sinal de um processo decisório que é pouco previsível? Bom, primeiro eu quero agradecer a presença aqui, o convite formulado, e é uma honra estar aqui ao lado das autoridades aqui, referências no Poder Judiciário e no Conselho Nacional de Justiça. Em relação à sua pergunta, acho que olhando aqui, eu com a minha visão agora de advogada, e a gente advoga bastante empresas, e empresas que querem investir no Brasil, que vêm para o Brasil, que estão de olho no Brasil e querendo investir no país. O que as empresas carecem aqui no Brasil é essa previsibilidade, essa falta de criação de políticas públicas mais sólidas e que se tenha possibilidade de prever o futuro. E aí volta a questão da segurança jurídica, que já foi falada aqui, e agora sob o aspecto do Poder Judiciário. Então, em relação a isso, nos parece que, em relação à sua pergunta, que não nos parece que seja um caso isolado, infelizmente, mas o que nós precisamos é instituições fortes, Poder Legislativo com uma legislação clara, efetiva,
poder regulatório tem que regular o que está na legislação. Se a legislação não é clara, o poder regulatório ele vai regular apenas, não pode legislar. Não pode criar regras novas, não pode estabelecer novos marcos que não foram previstos em lei. Até porque também nós vemos regulações que são alteradas, né? Contratos que são firmados e que contratos a longo prazo, né? Empresas, concessões grandes, no meio do contrato alteram-se as regras. Qual a previsibilidade que o investidor tem de trazer recursos para o país? Qual é o incentivo que se tem? E aí, passando aqui para o Poder Judiciário, e uma crítica, mas sabendo também e louvando todo o trabalho que o Poder Judiciário faz, porque nós vivemos num país de dimensão continental, as desigualdades sociais são imensas, né? Nós temos brasileiros de todas as classes sociais e os conflitos são muito diversos dentro do nosso país, os interesses são diversos, as necessidades do nosso povo elas são diversas. Então, trazendo para o Poder Judiciário a visão de um investidor, de uma empresa que vem, ele espera que o modelo que nós temos no país, o Poder Judiciário, ao final, dá a última palavra sobre a regra. E acho que o que mais se ressente, as empresas e os investidores, é a morosidade do Poder Judiciário e também, acho que mais do que não decidir, aliás, mais do que decidir de uma forma diversa do que os interesses das empresas, é não decidir e ficar aquela insegurança, aquela pendência, não se sabe o que fazer. Então, acho que, infelizmente, ainda a gente tem que ter um longo caminho para eu poder responder a você e dizer que isso é um caso isolado. Um dos debates mais presentes aqui também, e o próprio ministro André Mendonça, na nossa abertura, também tocou nesse assunto, sobre revisões de jurisprudências. Presidente, do ponto de vista do senhor, mudanças de jurisprudência com impacto econômico relevante deveriam produzir efeitos apenas no futuro? Quando que uma modulação é indispensável? Olha, essa é uma questão bem interessante. Primeiro que a modulação é prevista necessariamente mais para o Supremo Tribunal Federal. Embora com a questão dos precedentes, ela passe a ser algo relevante para que nós possamos avaliar. O que o Tribunal Superior do Trabalho tem feito? Ele tem avaliado caso a caso. Porque, em algumas circunstâncias, decisões que favoreceram, inclusive as empresas, elas retroagiram a um período pretérito, como foi o caso da terceirização e tantas outras. Então, o que a gente precisa perguntar o professor Humberto Ávila fala uma coisa muito interessante, porque isso chega no consequencialismo. Consequência para quem? Consequência em que tempo? Consequência em que oportunidade? Isso tudo é relevante, porque a consequência não é direcionada para um lado. Ela tem um vetor que é o vetor da justiça. E, necessariamente, nós temos que equilibrar situações muito conflituosas. O que o judiciário hoje se depara? E isso é importante que seja falado num momento como esse. A doutora Ângela também mencionou isso, a questão do tempo. Mas hoje nós vivemos numa sociedade altamente complexa. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, e vivemos um tempo de transformações muito rápidas. O direito nunca vai poder alcançar a velocidade das transformações da vida. Posso dar de exemplo, por exemplo, a questão da inteligência artificial e o impacto que ela tem nas profissões, o impacto que ela tem na vida das pessoas, e não falo só na área trabalhista, que eles costumam dimensionar muito com a empregabilidade, mas novos empregos estão surgindo, mas tem também na vida. Hoje nós temos crianças que estão na internet desde cedo como influenciadoras. Qual o parâmetro legislativo, regulatório que nós temos para isso? Mesmo o Marco Civil da internet, ele deixou muitas questões a serem tratadas para o futuro, foi muito importante, mas o judiciário se defronta com essa situação. Por que houve a mudança constitucional com parâmetro de conformidade constitucional? Porque nós não temos condição de ter um sistema que resolva todos os problemas. Não tem lei que resolva todos os problemas. Por isso que é necessária a interpretação, mas aí existe um fator fundamental que o judiciário tem que cumprir, que é a argumentação jurídica. Ela tem que ser coerente e racional.
porque você vai entrar num problema de faticidade e validade. Eu tenho uma questão fática, e eu tenho aqui a validade e a legitimidade do sistema. Então, como é que eu convalido isso para a sociedade? Eu preciso ter uma argumentação que seja convincente para a sociedade. Eu tenho um problema principiológico e concreto. Eu tenho princípios que eu tenho que aplicar. Como eu faço a aplicação desses princípios? Que, num primeiro momento, parecia uma coisa banalizada. Tudo virou princípio. E não é assim. O princípio é quando nós não temos a norma e eles precisam ser aplicados como um complemento da ausência, da completude do sistema jurídico. Os princípios no sistema anterior à Constituição, eles eram vetores que influenciavam a elaboração da lei. Agora não, eles viraram lei. Tem os postulados, que são aqueles que fazem a condução da interpretação da norma e temos as regras. Então, nós estamos vivendo um tempo bastante delicado e a atuação do judiciário tem sido questionada. Mas eu acho que tudo caminha para que haja um cuidado muito especial com relação à argumentação jurídica, a transparência da argumentação jurídica e que a argumentação jurídica, nos grandes processos, como nos processos, elas respondam às indagações das partes. O que a gente assiste hoje é uma preocupação de uso da inteligência como forma de reduzir o número de processos, com decisões que podem ser substitutivas até da inteligência do magistrado, da persona do magistrado, criando uma situação de imobilismo, de cristalização, porque ela vai pegar padrões para poder decidir. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos criar um sistema que seja construído com racionalidade. Então, os tribunais de segunda instância, primeira e segunda instância, eles têm que ficar com as questões de fato. O que é de direito exclusivo e que tenha divergência no país é que tem que chegar para nós. E não nós virarmos terceira instância. E não o Supremo Tribunal Federal, me perdoe, virar quarta instância. E uma instância complexa, porque hoje você tem a regulação de jurisprudência de reclamação constitucional. Agora, me permita tocar num ponto mais polêmico que tudo isso. Para essa discussão toda de segurança jurídica, nós temos que falar da integridade do Poder Judicial, da transparência e da independência dos magistrados. E nós estamos diante de uma discussão contemporânea, séria, muito séria, que diz respeito à elaboração de um código de ética e um padrão de conduta da magistratura brasileira. A magistratura brasileira, 95% dela, sem dúvida nenhuma, até mais, é absolutamente preparada, independente e técnica. Mas nós temos problemas. Temos problemas de conflito de interesse, temos problemas de captura do Poder Judiciário, endoprocessual, extraprocessual e pela inteligência artificial. Nós não estamos olhando para o Judiciário, falando de processo eletrônico, mas todos os dados do Judiciário estão sendo capturados por empresas estrangeiras. E o que vai acontecer com esses dados? Então, há muito problema. Eu não vou, senão eu vou ficar falando, vai demorar, eu vou passar. Eu vou parar por aqui, mas fico à disposição. O nosso tempo aqui foi mais enxuto mesmo nesse painel. A gente que tem a visão aqui do cronômetro, o cronômetro já zerou, infelizmente, mas eu não vou fazer descortesia com vocês dois. Então, o presidente do TST já passou um pouco por essa linha da pergunta final, esse nosso arremate que a gente quer dar para esse painel. Então, repasso a colocação a vocês dois aqui. Eu só vou pedir para a gente tentar condensar a resposta em 2 minutinhos cada um. Começando com a senhora, doutora. Dentro das atribuições da sua instituição, da sua área, qual é a medida concreta que poderia ser adotada a curto prazo? Pensando em amanhã, para reduzir a incerteza. Agora, acho que a resposta eu posso fazer esse recorte sobre o Poder Judiciário, e também em sintonia com o que o presidente Luiz Felipe menciona. E trazendo assim, nos últimos anos, o Poder Judiciário, a legislação vem sendo alterada, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça cada vez mais está se transformando numa corte de precedentes, com o objetivo de unificar a jurisprudência e fazer com que
a redução dos processos ocorram junto às instâncias superiores e para pacificar os conflitos. Então, assim, ao longo do tempo, isso está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, nós temos súmulas vinculantes, nós temos repercussão geral reconhecida, que, na verdade, tem que ser, a decisão do Supremo tem que ser aplicada em tribunais. Então, é um caminho longo, né? São muitas questões que precisam ser resolvidas. Não existe uma solução para um problema muito complexo e estrutural, me parece, que a gente tem no país. É isso. Doutor Badaró, no CNJ, o que o senhor acha que é possível apontar como solução pensando no amanhã? Eu acredito que o CNJ vem fazendo um trabalho extremamente transformador, não só com relação às políticas institucionais, como dito, de dados empíricos da situação processual do Brasil, preservando a independência dos juízes, isso é essencial para que haja uma entrega segura de jurisdição. Além disso, desenvolvendo um ambiente seguro nessa nova virada tecnológica que é a inteligência artificial. Eu gosto de dizer, presidente Felipe, que esse é um caminho sem volta e devemos ter uma paridade de armas tecnológica, transparência absoluta e talvez um devido processo algoritmo no sentido de que todos saibam o que todos estão usando, porque não podemos deixar à margem mais a verdade que é a existência de um mundo tecnológico, mas totalmente dependente da consciência humana. E nesse ponto, que é um ponto que não há negociação, o CNJ vem desenvolvendo toda a política de aperfeiçoamento, de estímulo àquelas tecnologias até nacionalizadas, dialogando com a advocacia, dialogando com o Ministério Público, no sentido de sempre trazer mais segurança jurídica, com caráter humano e tentando não só a redução da litigiosidade. Eu acho que daqui a pouco nós não estaremos mais discutindo redução de litigiosidade. Nós estaremos discutindo se aquela decisão entregou o que realmente o Brasil precisava, o jurisdicionado esperava, dentro desse ambiente tecnológico. A discussão vai ser outra, porque nosso ambiente judicial é hoje estudado por todo mundo. Não existe um país como o nosso, com 75 milhões de processos, 1 milhão e 600 mil advogados, 19 mil juízes, presidente, 11 mil promotores ou 12 mil promotores, dentro desse ambiente que não pode ser tão criticado como é. É um ambiente que, como coloquei no início, traz segurança. Não à toa todos procuram o judiciário, mas há mudanças essenciais que precisam ser ditas sem qualquer hipocrisia. É preciso que os grandes litigantes revejam a postura com o consumidor, a postura, o poder público como grande litigante, veja a sua postura com aquela pessoa que sofre na ponta, porque é muito fácil sempre apontar o dedo para o judiciário. Então, eu sou um otimista, até porque Churchill falava que não tem benefício nenhum ser pessimista, e agradeço mais uma vez a participação aqui nesse debate. Eu diria que é um realista esperançoso. Eu gosto dessa frase de Ariano Suassuna, que ela costuma resumir bastante. Muito obrigada. Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, presidente do TST, Rodrigo Badaró, conselheiro do CNJ, e Ângela Sinhac, sócia do Demarest Advogados. Boa noite para vocês, muito obrigada. Alô? Foi rápido. Foi mais rápido. Começou com 30 e foi para 15 ali.